E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, cara, hoje eu tenho aqui essa RX 5700 XT Duale, uma placa aqui que tem 8 GB de VRAM. Um amigo meu que comprou essa placa aqui, vocês estão vendo aí o unboxing, porque no dia que chegou ele ia me emprestar pra fazer um unboxing, só que eu não tava aqui. Ele acabou gravando aí mesmo, unboxing, bom, aparentemente ela veio tudo certo, né? Ele colocou no PC e ligou tudo, funcionou normal, né? Porém, a gente tem alguns pontos aí a serem analisados aí que eu ainda vou passar pra vocês, tá? Bom, vocês estão vendo aí, cara, ele abriu tudo certo, ligou tudo certinho. E agora falando mais um pouco aqui sobre a placa, olhando a construção dela aqui no geral, é uma construção simples, tem apenas dois fãs aqui, bem simples, a carcaça toda em plástico mesmo, o backplate aqui parece ser de metal, aqui dentro aparenta ter ali 4 heat pipes, a gente olhar lá dentro, ó, aqui também sai aqui, né, os pininhos dele. E parece que esses heat pipes estão ali em um bom estado, né? A placa de vídeo tá em um bom estado aqui no geral. Algumas informações que eu tenho pra passar aqui pra vocês é o seguinte. O meu amigo pagou aqui R$938 nessa placa de vídeo. E ele tomou uma taxa, cara, de 127. Tomou uma taxinha. E a compra foi feita aqui dia 17 de abril e chegou dia 10 de maio. Então foi quase um mês pra chegar. Isso porque ela ficou parada na alfândega. Ela chegou aqui no Brasil e ficou, tipo, sei lá, 20 dias, eu acho, parada na alfândega. Foi bastante coisa que ficou parada lá. A temperatura inicial dela, quando chegou, que ele foi testar no PC, era de 87 graus. Aí depois ele trocou a pasta térmica e foi pra 75. Melhorou bastante já. Então a pasta térmica do chinês acho que não tá aprovada, não. Ele disse que o chip e as memórias dela estão em bom estado. Então isso é uma coisa boa, porque ele disse que o chip dela não tá com aquele verde escuro, né? Que é quando a placa é estressada e fica em calor extremo constante, né? Aí o chip acaba ficando verde e não o verde água, claro. Ele disse que tá sim em bom estado, o chip, tá? E as memórias também, isso é bom. Os thermal pads, eles vieram em mau estado, ele disse, tava bem ruim, e aí ele trocou esses thermal pads. O ponto negativo que eu tenho pra falar dessa placa é sobre o seu consumo. Cara, infelizmente, essa placa, ela tem um consumo muito alto, ela não tem uma boa eficiência energética. Esse que é o ponto negativo dela. Pois ela tem um ótimo desempenho, ela tem sim um grande poder gráfico, né? Ela realmente tem um bom desempenho pelo preço que tá sendo vendida no Ali, tá? Porém, essa questão do consumo faz muita gente não optar por ela, pois você precisa de uma fonte de 700 watts, cara. O recomendado pra ela, se você pesquisar, como eu pesquisei, é 700 watts, cara. É uma fonte, não é de brincadeira, tá? Porém, se você tiver uma fonte dessa no seu PC, provavelmente vai compensar pegar ela. Mas a gente já vai testar em jogos, é claro. Eu abri aqui o site do Tech Power Up, que é um site bem famoso aí mundialmente, porque ele dá várias estatísticas de placa de vídeo, de processadores, de tudo no geral aí de hardware. E é um site bem confiável, assim. Muita gente usa como base pra ver as estatísticas e tudo mais. Aqui a gente pode ver que a RX 5700 XT, ela tem aqui, ó, 8% a menos de desempenho do que uma RTX 2060 Super, que é uma placa que provavelmente deve custar em torno de uns R$1.500 no Ali, enquanto a RX 5700 XT custa 950 por aí, né? E a gente também pode ver aqui que em relação a 2060 Super, a RX 5700 XT tem um ganho de 6%, tá? Aqui, ó, tá 94% a 2060 Super, e aqui eu coloquei como de base a 5700 XT, né, que tá com 100%. A gente pode ver aqui também que a 5700 XT perde 22% em relação a 2080 Super, então parece sim ser uma placa bem interessante. É lógico, a gente vai ver isso nos testes daqui a pouco. E aliás, eu vou comparar aqui a RX 5700 XT com a RX 580, que também é do Ali, tá? Que tá aqui nesse meu PC. No caso não é minha, lógico, é do meu amigo que tá montando o PC com todas as peças do Ali praticamente lá. Que inclusive tá chegando o SSD e o cooler dele, então fica ligado aí que provavelmente daqui uma semana ou algumas semanas aí eu já vou postar montando o PC dele inteiro com peças do Ali e fazendo teste em vários jogos aí. Porém, agora vamos lá testar essa 5700 XT em alguns jogos e também comparar, é lógico, com a RX 580 de 2048 SP também do Ali. Bom, coloquei aqui no PC, aparentemente, né, funcionou tudo certo, porque já tava funcionando no PC dele, né, não tem porquê aqui isso estragar do nada. Vou baixar aqui o GPU-Z pra mostrar pra vocês. Bom, aqui no GPU-Z, aparenta estar tudo certo, RX 5700 XT, 8 GB de VRAM aqui, GDDR6, né, é 7 nanômetros, e bom, aparenta estar tudo certo aqui no GPU-Z. Pra baixar o driver é bem simples, é só vir aqui no Google, pesquisar RX 5700 XT Driver, aí você vai clicar aqui no primeiro link que aparece, que é o site da AMD mesmo, vai abrir esse site aqui, aqui você clica
clica qual que for o seu Windows, né? No caso, o meu é o 11. Eu vou clicar aqui, então. Se o seu for o 10, você clica aqui. Vem aqui e vê qual que é o driver recomendado aqui, ó. No caso, não é esse primeiro aqui, é esse segundo aqui, ó, recomendado. Então, você baixa ele aqui e já era. Vai dar certo e depois você só faz o procedimento padrão, tá? Instalar os drivers lá e já era. Eu instalei aqui, deu tudo certo. Já reconheceu a 5700XT aqui. E por enquanto tá tudo beleza. Eu vou começar aqui primeiro nos testes de comparação que eu fiz da 580 de 2048 SP contra a 5700XT, né? Ambas do Ali. Primeiro eu vou testar aqui no GTA V. Os gráficos que eu usei vocês já viram ali. Basicamente tudo no muito alto e o MSA em 2x, né? Que é um filtro que pesa muito. As duas placas aqui se saíram bem no FPS pra tá um gráfico bom, né? Em Full HD. Só que a 5700XT tem um ganho de FPS muito alto aí, né? Bastante FPS a mais. E a temperatura não ficou muito alto ali na 5700XT, não. Ficou em torno ali de 65 graus, enquanto na 580 ficou em torno de 60 graus. Ambas performaram bem, só que a 5700XT, é óbvio, teve muito mais desempenho. E sobrou um pouco ali de desempenho pra talvez mudar pra Quad HD ou aumentar mais o MSA, né? Eu testei também o Days Gone aqui na qualidade gráfica muito alto e em Full HD também. Aqui no Days Gone também teve um ganho muito alto pra 5700XT. Ali ela ficou em torno de 95 FPS de média, enquanto na 580 ficou em torno de 40 FPS ali. Essa média de 58 FPS ali na 580 é porque eu esqueci de resetar as médias quando eu fui gravar aqui no Days Gone, tá? Então ignora essa média de 58 FPS aí da 580, que é antes, né? Que eu acho que eu tava no menu, alguma coisa assim. Porém, as duas ali tiveram uma boa performance, né? Pro gráfico alto que tava o Days Gone. Eu testei também o Warzone em Full HD, com os gráficos ali praticamente todos no alto e algumas coisas no normal, então tava meio mesclado. O monitor da esquerda, que tá RX 580, parece que tá meio travado, tá? Só que não é o jogo, tá? É a gravação, que na hora que eu fui gravar com o celular ali, eu esqueci de colocar em 60 FPS e aí acabou gravando em 30 FPS. Então a gravação da 580 aí ficou meio travada, mas nada demais, não é do jogo não. Bom, nos dois casos aqui performaram bem também. A 580 ficou com uma média ali de 60 FPS, enquanto a 5700XT deu muito mais FPS, ficou em torno ali de 90 a 100 FPS. Porém, é que aqui, cara, no COD Warzone, deu muito gargalo com o meu processador, não sei porquê. É um 5600 normal, tá? Com 32 GB de RAM e mesmo assim deu bastante gargalo. Você pode ver ali que a placa dificilmente passava de 70% de uso, né? A 5700XT. Porém, pra tentar resolver isso aí, eu resolvi aumentar ali os gráficos, colocar praticamente tudo no alto e deixar ainda o FSR no equilibrado, que eu deixei, tá? Não tinha falado, mas eu deixei o FSR no equilibrado. E mesmo assim, continuou dando bastante gargalo ali, ficou em torno de 77% ali o uso, né? E a temperatura ainda tava bem baixa, 62 graus. Então o que eu fiz foi basicamente desativar o FSR e deixei ali só no normal mesmo, né? O Full HD nativo. E cara, deu umas travadas aí no jogo, como vocês puderam ver, depois que eu coloquei no nativo, mas foi só, eu acho que quando eu troquei o gráfico ali mesmo, né? Eu acho que deve dar umas travadas normal. E aí agora sim, ficou ali em 100% a placa e a temperatura foi pra uns 66, 67 graus. E o FPS ficou em torno de, né, 80, 85 aí, ficou um bom FPS. Então, nos testes de comparação que eu fiz com a 580 de 2048 SP do Ali contra a 5700XT também do Ali, a gente percebe que no GTA V aqui em Full HD, no muito alto gráfico, a média de FPS que ficou lá no MSI, né, é só pra gente ter uma base mesmo, foi de 64 FPS com uma temperatura ali média de 60 graus, enquanto na 5700XT ficou 138 FPS de média com 65 graus de média de temperatura. No Days Gone em Full HD no muito alto também, ficou 45 FPS de média na 580, 72 graus temperatura média, enquanto na 5700XT ficou 98 FPS de média e 72 graus também média de temperatura mais ou menos. No Warzone em Full HD no alto com FSR equilibrado, ficou 62 FPS aqui na 580 de 2048 SP, com 60 graus de média também ali, enquanto aqui na 5700XT ficou 92 FPS de média, com 57 graus de média de temperatura, e foi o teste que eu dei mole, cara, porque a placa ficou ali com muita folga, né? Dificilmente ela passava de 70%, então sobrou bastante placa nesse teste aqui do Warzone, então aí tem folga para aumentar para Quad HD ou aumentar bastante os gráficos, né? Que foi o que eu fiz, aumentei os gráficos e tirei o FSR, e é claro, né? A placa não passou de 70% na maioria do tempo, porque deu gargalo com o meu processador, aí ele não conseguiu empurrar mais FPS que isso. Só que essa planilha que eu fiz aqui é só pra gente ter um pouco de base aí sobre os testes que eu fiz aí de comparação da 580 de 2048 SP contra a 5700XT, ambas do Ali, né? Mas voltando aqui pros testes, eu também testei aqui o Red Dead Redemption 2. Aqui eu tô fazendo uma comparação apenas de gráficos, tá? Então, do lado esquerdo, eu usei os gráficos ali mais no equilibrado, né? Você tem ali no equilibrado mesmo, igual vocês viram. E na direita aqui eu coloquei os gráficos ali mais puxados pro qualidade mesmo. Eu subi aquela barrinha do Red Dead até priorizar qualidade. Aqui a gente pode ver que no gráfico equilibrado o FPS ficou em torno ali de 90 a 100. A placa de vídeo ficou com uma temperatura de 66 graus, mais ou menos, por aí. Enquanto ali nos gráficos mais altos a temperatura chegou a 70 graus ali, né? Algumas horas eu acho que vai pegar até mais. E o FPS ficou ali em torno de 60 a
65, mais ou menos isso aí. Ficou uma boa média de FPS. Pro gráfico tá bem legal, né? E em Full HD, é claro, tá? Os dois aqui. Acho que essa placa se saiu bem aqui no Red Dead. No final aqui o Red Dead mostra a média de FPS. Na média do gráfico equilibrado foi 102 FPS, com uma máxima de 149 e uma mínima de 18. Essa mínima de 18 pode ser porque foi a primeira vez que eu iniciei o jogo ou alguma coisa assim, cara. Mas não tenho certeza se é isso. Agora com os gráficos mais altos ficou ali na média de 69 FPS, máxima de 89 e a mínima de 51. Com os gráficos mais altos ficou uma estabilidade melhor. Eu testei também aqui no CSGO, que é o jogo assim que eu mais jogo atualmente, né? De vez em quando eu jogo ele aí. Eu testei, cara, com ele com os gráficos tudo no alto, só pra, sei lá, dar uma olhada assim como que ficava tudo no alto mesmo, nessa resolução esticada, que é 1280 por 960, uma resolução aí que é mais fácil de acertar a bala, né? Isso na teoria, né? Porque pode ser que não ajude, mas, bom, dá uma certa ilusão aí. Nesse caso deu bastante gargalo com o meu processador, porque bom, a placa ali ficou em torno de 50 a 60% de uso, dando ali uma média de 400, mais de 400 FPS, uma mínima 1% low ali de 58, com uma boa média de FPS aqui, mesmo com tudo no alto, e sobrou bastante placa ainda. Depois eu mudei pra Full HD, pra pesar bem mais, né? E, cara, continua ali, basicamente, uma média um pouco menor, porque deu mais gargalo ainda com o meu processador. Ficou ali a média menos de 400 ali, 390, com 1% low de 170 FPS. Eu falo que deu gargalo porque a placa ficou ali, cara, estabilizada em 64% de uso praticamente. Não subiu mais por causa do meu processador, é claro. E também teve um bom desempenho aqui no CS. Eu testei também no Fortnite em Full HD, com DirectX 12, a distância de visão longe e texturas médias. O desempenho aqui também se saiu bem, deu em torno ali de, cara, mais de 200 FPS. Muitas vezes deu gargalo com o meu processador, infelizmente, de novo, mas quando realmente dava menos gargalo ali, ficava em torno de 300. E na hora do combate ele ficava em 180, 200, dava pra aproveitar em um monitor de 144 Hz aí. Ficou um bom desempenho, né? E foi mais aí o meu processador que acabou limitando essa placa de vídeo, porque ela teve sim um bom desempenho, algumas horas ali sobrou bastante da porcentagem de uso dela. Quando eu olho pro horizonte pra ver se pesa mais, realmente acaba pesando mais aí, fica em torno de 200 FPS, com ela em 96% ali, né? Quase no máximo. Então quando você estiver olhando pro horizonte aí, vai pesar bastante. Mas no Fortnite aqui se saiu bem também. Cara, eu tinha o Minecraft baixado aqui, aproveitei e testei também. Coloquei esses shaders, que é o BSL, que é o shaders que eu mais gosto, assim. É muito bonito, não sei se vocês já jogaram aí, comenta aí se vocês já usaram esses shaders, mas ele é bem bonito e aí ele é bem pesado. Eu deixei a render distance ali no 12 e o BSL tava no alto, o preset dele. E cara, rodou bem ali em torno de 200 FPS, ficou um FPS muito alto, porque na 580 fica em torno de 70, e também acabei testando ele ali no preset Ultra, que é mais pesado. Aí o FPS foi pra 160, eu também acabei saindo pra andar aí, comecei a voar, e aí pesou bastante, mas ficou um FPS muito bom também. Tava carregando o mapa, por isso que deu umas travadinhas, ficou 1% low de 1 FPS, mas no geral, assim, rodou bem. E por incrível que pareça, aqui foi, eu acho que onde pegou a maior temperatura, cara, em torno de 72 graus ali. O Minecraftzinho puxou da placa, tá? Mas no geral, se saiu bem. Pra você que não sabe por que essas placas de vídeo do AliExpress são tão baratas assim, vou dar uma breve explicação aqui pelo que eu entendo. Essas placas de vídeo do Ali, elas são usadas. O que acontece é que os chineses pegam as placas de vídeo usadas aí, pegam ali o chip da placa, as memórias VRAM também, né, ali o principal da placa mesmo, que é o poder gráfico dela, o que dá o desempenho, e basicamente refaz aquela construção externa, né, com as fãs, com o heat pipes e a construção ali que a gente vê externa. É basicamente isso que eles fazem e vendem lá no Ali por um preço bem acessível. É basicamente isso que acontece e por isso que a gente sempre tem que verificar ela por dentro pra ver se tá tudo certinho. Meu amigo, quando ele abriu, ele não tirou foto, então peço perdão aí por não mostrar ela por dentro. Porém, assim, ele falou, né, que tava tudo, aparentemente tava tudo certo, as memórias VRAM não estavam com aparências ruins e nem o chip gráfico da placa. Ele tá usando ela aqui, vai fazer acho que um mês aí, e por enquanto tá tudo certo, e eu acho que sim, vai durar aí bastante tempo. Em questão ao ruído que ela faz, essas fãs aqui não fazem muito barulho não, só quando tá estressando realmente 100% que faz um barulho ali, dá pra ouvir, só que não é nada demais, é igual a placa de vídeo normal mesmo, sabe? Eu usei ela sem controle de fã, sem nada, literalmente padrão igual vem de fábrica aí, o jeito normal mesmo. E aí se você quiser uma temperatura mais baixa nela, você pode ativar aquela curva de fã do MSI Afterburner lá, que ele regula a fã de acordo com a temperatura, né? E aí faz um pouco mais de ruído, só que ela fica com a temperatura mais baixa. Isso pode ser interessante pra quem não se incomoda com ruído. E quando você tá com o headset na cabeça, cara, você não ouve nada. Você tá ali imerso no jogo, você não vai ouvir ruído de fã. Geralmente, né? Se você se incomodar, você pode deixar assim a curva de fã. Bom, pessoal, acabei de tirar a placa ali do PC. Cara, os pontos positivos que eu posso apontar dela aqui é, obviamente, o seu desempenho, que ela tem um desempenho muito bom, isso é fato. É um desempenho bem bom pelo valor dela, porque o
preço dela não é tão alto e ela sim entrega um ótimo desempenho. Em alguns jogos aí roda até em 2K com qualidade boa, né? Porque em Full HD ali com os gráficos bons, deu uma folga, então dá pra reduzir um pouco dos gráficos e jogar em 2K aí, alguns jogos tranquilamente. Então ela tem sim um ótimo desempenho pelo preço. A construção eu não cito como um ponto positivo, porque é bem simples, é plástico aqui, tá? Eu acho que é decente pelo preço dela, tá? É uma construção, como eu disse, não tão boa, né? Porque é plástico, porém ela é barata. A temperatura dela depois que trocou a pasta térmica ficou boa, o que diz pra gente que as pastas térmicas lá dos chineses não estão nem um pouco aprovadas, porque tava chegando a 87 graus, se eu não me engano, que o meu amigo falou. É uma temperatura bem alta. E pontos negativos que eu posso ver nela é com certeza o seu consumo, que é bem elevado, não tem nada de eficiência energética aqui. Igual eu falei, você precisa de uma fonte de 700 watts recomendada pra usar ela. Então, se você tiver uma fonte boa, ela é uma ótima opção. Agora, se você tiver que trocar a fonte pra usar essa, pode ser que você consiga opções equivalentes ao desempenho dela, consumindo bem menos, você vai pagar menos aí na sua conta de energia e vai ter um desempenho parecido. Vou deixar na descrição algumas outras placas que tem uma eficiência energética melhor e tem praticamente o mesmo desempenho, né? Como a RX 6600 normal mesmo, ela é uma placa que tem um desempenho muito bom e consome bem menos que essa aqui. Mas enfim, pessoal, o veredito final é que acho que sim, vale muito a pena essa placa, ainda mais se você já tiver uma fonte aí de uns 700 watts de boa qualidade, beleza? Muito obrigado, cara, se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve que ajuda demais o Claytech a crescer e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Que eu vou deixar 2 vídeos pra você continuar assistindo o Claytech aí, alguns vídeos relacionados, tô enrolando um pouquinho pra ficar aí na tela e você clicar em algum. Então, bom, acho que você já clicou. Se você estiver vendo até aqui, não sei porquê, tá? Mas até a próxima.